tarde a todos, todas e todes. Chegamos a mais uma edição do nosso programa Elas por Elas. E nesta quarta-feira vamos contar com diversos quadros que trazem notícias, tanto de interesse das mulheres como de todo mundo também. Vídeos sobre as nossas pré-candidatas a vereadoras, né? Elas que vão falar um pouquinho sobre sua vida, sua história. E vamos conversar também com uma convidada muito especial, discutir sobre um tema tão importante que hoje a gente vai iniciar. Lembrando que o nosso programa tem o intuito de debater com mulheres do Ceará, do Brasil e do mundo. E mais, a gente quer conversar sobre tudo, sobre política, educação, saúde, economia, enfim, tudo sobre o olhar da mulher. Sem esquecer sempre as questões específicas, o debate sobre a violência contra a mulher, dentre tantas outras coisas. Fica aqui com a gente hoje, porque tá muito legal o nosso tema. Curta, compartilha, convide as amigas, os amigos e mande a sua pergunta. Vamos começar? Então, gente, hoje, como nós falamos, o tema é super importante. O programa de hoje vai discutir mulheres que cuidam da terra e alimentam o país. Onde nós vamos falar sobre as lutas das mulheres agricultoras, as relações de gênero no meio rural, direito à terra e os desafios da participação política dessas mulheres, né? Como elas enfrentam tudo isso lá no campo e nessas regiões que às vezes estão difícil o acesso à comunicação, entre outros direitos básicos, né? Entre outras possibilidades. Vamos começar? Vamos iniciar o quadro hoje com Elas Ocupam um Lugar no Poder, né? Convidando 3 agricultoras super arretadas que mandaram um recado. E olha, um detalhe importantíssimo, viu, gente? Mandaram um recado de uma forma muito especial, que é pelo vídeo, né? Pelos vídeos que vocês veem toda quarta-feira. Mas quando eu digo especial, porque elas são lutadoras mesmo. Num país onde 23% da população brasileira tem pouco ou nenhum acesso à internet, essas mulheres driblaram aí esses desafios e conseguiram gravar da melhor forma possível, mandar pra gente o recado e dizer ao que vieram. O primeiro vídeo de hoje é da Ana Celi. A Ana Celi é mãe, agricultora rural e tem uma história de luta e coragem muito grande. Ela entrou para a política porque sempre acreditou na importância da mulher na política. E ela está pré-candidata a vereadora pelo PT, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, lá no município de Santana do Acaraú. Vamos assistir a Ana Celi? Sou Ana Celi de Souza, natural de Santana do Acaraú, tenho 45 anos. Meu pai, Manuel Martins de Souza, agricultor, minha mãe também é agricultora. E estou aqui, minha trajetória, meu pai me deu e eu fui criada ali no estado de Guanassés. Meu primeiro contato político foi na eleição do Tasso Gereissati. Ali me chamou também muita atenção que as mulheres, o voto dele foi das mulheres, por conta da beleza dele na época. E aos 12 anos retornei ao seio da família em Fortaleza. Mas engravidei aos 14 anos e vim para cá, para Santana. Mas aqui em Santana do Acaraú, na época, não tinha base para mulher mãe solteira. Então, deixei meu filho e conheci meu esposo hoje e fomos para o estado da Bahia. Onde lá, conhecendo outras mulheres, agricultoras, trabalhadoras, então tive o contato, fundamos uma associação, Trabalhadores Agricultores, de 14 de julho de 2007, e foi aí também que começou a engajar, conhecer vereadores, sindicatos, trabalhadores rurais, que foi que deu força a gente. Então,
fomos à luta, conhecendo, buscando melhoria. Visitei assentamentos e tal, e vi todas as dificuldades de uma mãe, de uma mulher, desde criança até a sua idade de ser avó, muitas dificuldades, muita luta. E ao chegar aqui em Santana do Acaraú, eu vim embora, né? Então, meu esposo já aposentado, então fiquei aqui. Mas quando eu me deparei também com a situação de uma escola, a escola fechou e ali eu não aceitei aquela situação, que era uma escola de criança de 3 a 5 anos de idade, então as mães vieram a mim e perguntaram, vamos, como é que a gente vai fazer? E eu já passando por toda a experiência da luta do PT, e aí eu disse assim, então bora na rua. Aqui nunca tinha acontecido um evento desse. E aí eu peguei e disse assim, não, e as mães ficaram, não, eu vou na frente e vocês acompanham. Então eu botei as mulheres na rua, com fé e garra, porque a gente tem que ter garra, passar a segurança. Então foi aí onde veio tudo, aí os vereadores, fui na Câmara, pedi ajuda, porque a gente tem que pedir ajuda a eles, então fui apoiada. E hoje estou aqui. Me afiliei ao PT agora, mas desde quando o PT nasceu, eu sou petista. Vocês viram, né, gente? Pronto, vocês viram, né? A Ana Celi mandou um recado importantíssimo pra gente. Disse ao que veio, essa mulher de fibra, de coragem. E agora a gente vai passar para outra companheira também muito corajosa aí, que também está pré-candidata. É a Lúcia dos Jesuítas. A companheira Lúcia Borges, também conhecida como a Lúcia dos Jesuítas, é agricultora rural, artesã e conselheira de saúde lá no município de Baturité. Ela acredita muito no desenvolvimento do campo e esse desenvolvimento só ocorre com a participação da mulher. E como eu disse, ela é pré-candidata a vereadora pelo PT lá no município de Baturité. Vamos conferir? Olá, companheiras e companheiros que estão assistindo esse vídeo. Me chamo Francisca Lúcia Borges da Silva, filiada ao Partido dos Trabalhadores. Venho constituindo minha vida política no partido há muito tempo. Sou artesã, filha de agricultor, agente de proteção, conselheira de saúde, faço lanche e dona catequese. Vejo a importância das mulheres no campo para o desenvolvimento agrícola, para contribuir com o país. O Partido dos Trabalhadores tem contribuído muito, dando vez e voz às mulheres agricultoras. Precisamos ouvir as mulheres que cuidam da terra e lutam por uma agricultura mais saudável e justa. Me identifiquei com o partido pela luta para melhorar os direitos das mulheres na sociedade e na agricultura. Nessas novas leis estão tirando nossos direitos. Temos que combater todas as injustiças desse governo machista que estão tirando os direitos das mulheres no Brasil. Fora Bolsonaro. Olha aí, vocês viram o recado da nossa companheira Lúcia dos Jesuítas, lá de Baturité, e mandou um recadinho importantíssimo para todo brasileiro e toda brasileira no final aí do seu vídeo. Por fim, temos a Amélia Silva. É mãe, agricultora rural e membro do Diretório Municipal de Santana do Acaraú. Desde criança, a Amélia sempre participou com os pais e avós das mobilizações sociais e esse debate do direito à terra. E foi lá que ela começou a sua militância política. E agora está pré-candidata a vereadora pelo PT no município de Santana do Acaraú. Vamos dar uma olhadinha na mensagem da Amália? Olá, bom dia. Paz e bem a todos. Me chamo Ana Amália da Silva, casada com José Ribeiro de Maria, há 23 anos. Sou mãe do Mário, do Marcelo, do Moisés e avó do Pedro. Filha de José Augusto e Raimunda Neuza, ambos agricultores e lideranças comunitárias.
Moro na comunidade Vale do Mucuripe, Santana do Acaraú, Ceará. Sou agricultora. Desde pequena, aprendi com os meus pais a lidar com a terra, a produzir o alimento que ia para a mesa da gente. Fazia da atividade da agricultura o meu lazer. Sempre moramos na terra do patrão. Tudo que a gente produzia, o patrão ficava com a porcentagem. A moradia, a casa que a gente morava, a gente não era dono. A gente era uma casa cedida para a gente morar até certo tempo. Quando o patrão não precisava mais do serviço da gente, ou a gente não estava satisfeito, a gente ia em busca de outro patrão. Ao longo de toda a nossa vida, os meus avós, o meu pai, após casada, a gente sempre dependeu do patrão. E o tempo foi passando, os meus pais, além de ser agricultores, os meus avós, eles participavam dos movimentos sociais. No final dos anos 80, início dos anos 90, deu início no município o Grande Conselhão Comunitário, um espaço popular de reivindicação. E eu lembro que eu ia com os meus avós maternos, eu não compreendia muito, mas hoje eu entendo que foi ali que começou a minha vida de militância. E sempre ajudei meus pais na frente das associações comunitárias. Meu pai e minha mãe sempre estavam à frente dos cargos. E com o passar do tempo, eu assumi a liderança da comunidade onde eu morava, e não demorou muito tempo, eu estava sendo catequista, coordenadora da Pastoral da Criança, participei da Secretaria de Jovens do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de diversos segmentos, sempre procurando solucionar problemas da comunidade e a buscar ao melhor para o que estava em minha volta e aos menos favorecidos. Em 2016, participei das eleições, me apresentando como candidata a vereadora pelo PT, por acreditar que uma mulher agricultora pode sim estar nos espaços da política partidária e das políticas públicas, reivindicando, por acreditar, por sempre fazer parte de conselhos comunitários. Sempre estive à frente do Diretório Municipal do PT, me filiei no início dos anos 2000 e fiquei fazendo parte da militância. Ser mulher agricultora, cuidar da terra, produzir o alimento da minha família e vender o excedente é uma alegria. Me dá prazer ser agricultora e fazer isso no dia a dia. E me sobra tempo de eu estar à frente de segmentos como da cooperativa dos agricultores, ajudando na organização da produção, vendendo o que sobra da cultura de que cada agricultor, cada assentado produz, e a importância de uma agricultora inserida no processo de construção de uma política onde o governante sabe da necessidade e reivindica e vai buscar e vai agir e busca soluções para um combate, o enfrentamento das problemáticas sociais. Isso é por demais importante. A gente acha importante isso é muito bom. Viva a agricultura, viva as mulheres. Então, vocês viram aí mensagens importantes dessas mulheres incríveis que fazem a luta diária no campo
seja do estado do Ceará ou em outras regiões do Brasil. E depois dessas mensagens, a gente fica com o próximo quadro, que é o Elas por Elas Informam. Campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida traz relatos de camponeses pelo Brasil. Em mais uma edição da série sobre os impactos dos agrotóxicos nos biomas brasileiros, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida se juntou com a articulação do semiárido brasileiro, a ASA, e chegou na Caatinga. Desta vez, a agricultora, guardiã de sementes e cisterneira Ana Maria Gomes, do assentamento Maurício de Oliveira, no Rio Grande do Norte, fez um relato sobre suas vivências. Agricultoras urbanas são protagonistas de soluções para enfrentar a pandemia no Rio de Janeiro. Mulheres são responsáveis por redes de articulações que garantem produção, distribuição e consumo de alimentos. Durante a pandemia, agricultoras do Rio de Janeiro mostraram quem cuida e se juntaram para desatar os laços das desigualdades que se intensificaram neste período. Aprovado o projeto de lei da agricultura familiar. Após mobilização, o projeto de lei emergencial da agricultura familiar, o PL 735/2020, que garante recursos para a produção de alimentos, foi votado na Câmara dos Deputados. O projeto estabelece que mulheres agricultoras, chefes de família, recebam um valor de R$6.000, dividido em 5 parcelas de 1.200. O projeto de lei segue para análise e aprovação no Senado Federal. Vocês viram aí, né, as notícias do mês de julho e agora iniciozinho de agosto. E nesse momento agora, a gente vai para a live, a nossa live das entrevistadas, aquele espaço em que a gente convida uma pessoa para falar conosco sobre esse tema especial. E hoje a gente vai ter uma convidada muito importante. Então, vamos passar para o próximo quadro? Então, agora nós vamos conversar com uma convidada muito especial, como eu disse para vocês. Vamos conversar com a Luísa Dulce. Ela, que é economista, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que também integrou a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, no segundo governo da presidenta Dilma Rousseff, na pasta de Juventude Rural, quando coordenou a elaboração do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural junto às organizações da juventude do campo, das florestas e das águas. A Luísa atualmente integra também o coletivo Agrário Nacional e Estadual de Minas Gerais, do PT, e o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Ela, juntamente aí com outros 2.000 jovens, vai participar de uma reunião muito importante, a gente quer acompanhar, viu? Que é uma reunião de jovens economistas e ativistas do mundo para o encontro de economia com o Francisco, o Papa Francisco. Olá, Luísa, tudo bom? Oi, Luizete, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Oh, é um prazer enorme contar com você aí, principalmente porque você vai trazer um debate, um olhar nacional, que a gente sempre traz convidados com o debate estadual, né, regional, mas também é importante a gente saber o que está acontecendo nacionalmente quando vamos falar sobre mulheres agricultoras, né? E aí, para isso, a gente vai conversar com você. E assim, gente, antes de passar para a primeira pergunta aí da Luísa, eu queria lembrar, viu, a todos que estamos transmitindo o programa Elas por Elas ao vivo lá no canal da TV PT, certo? TV PT Ceará e no YouTube, sem esquecer as redes do PT Ceará e da Secretaria de Mulheres do PT. Então, acompanhem, mandem pergunta, curtam, compartilhe, o importante é participar nesse momento.
Então, vamos para as perguntas, né? Esse momento tão especial que a gente fica assim, querendo conversar sobre várias coisas, Luísa. Com certeza. Pois é. E a primeira pergunta é sobre a sua participação no Ministério, né? Sabemos que você integrou o Ministério, aí o Desenvolvimento Agrário, no segundo governo, né, da presidente Dilma. Vale lembrar que o Ministério MDA ele foi criado em 99, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, né? Principalmente ele foi criado por conta do massacre que ocorreu, o massacre de Eldorado, dos Carajás, em 17 de abril do mesmo ano. Então não podemos esquecer como foi importante a criação do Ministério, a sua importância para os movimentos sociais e principalmente para as populações do campo, né? E aí, pensando esta função do MDA, né, as competências e como ele promoveu aí o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em diversas regiões rurais do Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e como foi participar, principalmente de um ministério que teve um papel tão importante. Isso mesmo. Acho que vai ser um prazer falar sobre, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como você disse, foi criado, né, ainda antes do governo Lula, reconhecendo, né, a importância da gente ter recursos e uma pasta específica para cuidar, né, dos assuntos do campo, quando a gente está falando de abastecimento de alimentos saudáveis, das populações da agricultura familiar. Lembrar também que em 2006, né, foi criada a Lei da Agricultura Familiar, que reconheceu toda essa diversidade de povos, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental que a gente está aqui nesse programa do Elas por Elas, reconhecendo também a importância das mulheres rurais nesse processo, né, que não são só coadjuvantes, mas são protagonistas, né, da vida no campo. Então, a minha participação no MDA e a experiência que eu tive lá foi assim, mudou a minha vida muito. Eu sou uma mulher da cidade, né? Sou uma jovem da cidade e que tive essa oportunidade de conhecer e de tomar os conhecimentos sobre o lugar estratégico do campo no país, né? E aí tive mais envolvida com o desenvolvimento das políticas da juventude, mas como você falou, né, a questão das mulheres, eu acho que ela é fundamental. E um processo muito interessante que a gente viveu ao longo dos governos Lula e Dilma foi justamente reconhecer e valorizar essa diversidade dos sujeitos do campo. Né? Então, aquela ideia de precisamos fixar o homem no campo, isso tudo foi mudando. Primeiro, porque não se trata de ser o homem do campo. Né? Nós estamos falando de homens, mulheres e uma diversidade de sujeitos. E também não se trata de fixar as pessoas. Né? As pessoas precisam ter condições de permanecer produzindo, seja alimentos, produzindo vida, né? O rural é um modo de vida. Acho que toda aquela pesquisa coordenada pela professora Tânia Bacelar da nova ruralidade, né? Que mostrando essa diversidade do campo no Brasil. Então, essa experiência que eu tive foi muito rica e eu queria lamentar aqui, né? Como você falou também, o Ministério foi extinto no primeiro dia, né? Em que a presidenta Dilma, no dia 12 de maio, em que ela saiu ainda, o presidente Temer assumiu como interino, e naquele dia, né, foi editado um diário oficial extraordinário que extinguiu não só o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como outras pastas, dentre elas a Secretaria de Política para as Mulheres, né? Então, assim, mostrando como que desde o golpe de 2016, a gente vive um processo de desmonte que atinge as mulheres rurais, que atinge as populações do campo, das florestas e das águas, e a gente está vendo aí, desde então, os retrocessos e os impactos disso tudo, né? É verdade, você falou algo muito importante, não foi? A gente falou da extinção e foi exatamente com o golpe, né? E vários movimentos, várias organizações enviaram nota, se mobilizaram, MST, entre outros, mas mesmo assim a gente não teve aí uma trajetória, um final dessa trajetória de forma realmente legal, né? E de forma real com sua história. Teve essa extinção, né? E por falar nisso, tem até a ver com a segunda pergunta, porque os movimentos são importantíssimos. A gente não tem, assim, o que negar quanto a isso. E a gente tem esse histórico aqui, percebendo que não faltam histórias de luta das agricultoras, dentre outras, né? Histórias que impulsionam. Temos acompanhado os movimentos, principalmente quando
por conta também desse debate das mulheres, o movimento das mulheres agricultoras, e aí temos como exemplo a Marcha das Margaridas e suas bandeiras específicas levantadas por esses movimentos. E o que é que você acha desses movimentos, né? Como eles têm impulsionado suas pautas e, principalmente, pressionado o governo para mudanças reais nas regiões brasileiras? Acho que muito bem lembrado. Na próxima semana a gente vai celebrar, né, o aniversário de morte, de assassinato da Margarida Alves, né, que dá nome à Marcha das Margaridas. E sim, como você falou, acho que todas as conquistas, né, são conquistas dos movimentos, né? Inclusive, a gente sabe que a elaboração dos movimentos está, inclusive, muito mais avançada do que as próprias políticas conseguiram traduzir, né, em termos de ações e programas no âmbito do governo, seja federal, estaduais e também municipais. Então, isso acho que é uma riqueza muito grande do Brasil, né, poder contar com as organizações e os movimentos sociais. E a gente vê que desde a Constituição de 88, né, e desde o processo da Constituinte, da redemocratização do Brasil, o movimento de mulheres do campo e da cidade foi protagonista de várias dessas mudanças que a gente viveu. Né? E até hoje mesmo a gente teve há cerca de 1 ou 2 semanas uma conquista importante, que foi a Lei Assis Carvalho, né, da agricultura familiar, em que as mulheres rurais tiveram um papel importantíssimo de pressionar os parlamentares e conquistar, inclusive, parcelas de crédito superiores, né, para as próprias mulheres rurais, então, demonstrando aí a força desse movimento. E é isso, assim, acho que traduz justamente esse processo de reconhecimento e valorização do lugar da mulher no campo, né? Não se trata de ajuda. A gente tem os dados aí do último censo agropecuário, né, do IBGE de 2017, que mostra, né, o perfil dos produtores, e as mulheres são apenas 19% das produtoras rurais do Brasil, mostrando ainda uma desigualdade, né? 80% das propriedades estão na mão de homens. E aí, quando a gente analisa que a terra continua concentrando no Brasil, a gente pode falar que essa terra continua na mão de homens do agronegócio. Então, é muito importante trazer essa questão dos movimentos, das organizações sociais, para dizer que as mulheres existem e que elas têm um projeto alternativo, né? Não só para o campo, mas como para o Brasil. Quando a gente está analisando aí a volta da fome, e a gente sabe que é a agricultura familiar que produz alimentos, e mais do que isso, que são as mulheres agricultoras, né, com seus quintais produtivos, com as sementes crioulas, com todas essas tecnologias que estão garantindo o alimento saudável na mesa de todas nós, né, brasileiras e brasileiros. Verdade, verdade, Luísa. E isso é tão real, a participação dessas mulheres, né, no campo, que a gente viu, né, e está vendo agora, em meio à pandemia, os descasos que o governo tem aí cada vez mais, né, proporcionado quando a gente pensa aí mulheres agricultoras, esse espaço rural. Tanto que é uma das perguntas, né, diante desse descaso do atual desgoverno, que a gente tenta até não citar o nome, que é importantíssimo, eu aprendi principalmente com a sabedoria africana, a gente não pronuncia para não exaltar e também para não lembrar, para não dar força a esse nome, que tem cada vez mais aí criado estratégias para não ter o financiamento para esses trabalhadores rurais e nem os seus recursos produtivos. Então, é pouco investimento, o aumento agressivo, como você disse, né, da estrutura aí para o agronegócio, muito investimento, isso sem falarmos sobre meio ambiente, né, o desrespeito. Então, como podemos pensar estratégias para superar essa conjuntura, que me parece, assim, muito difícil, mas a gente precisa cada vez mais pensar estratégias. Sim, como você falou, o contexto não é fácil, né? Tivemos a extinção do ministério, que agora todas as pastas no governo Bolsonaro ligado à questão da agricultura e do agrário estão na mão dos ruralistas, né? Desde o INCRA até a Fundação Palmares, o Ministério da Agricultura. Mas os movimentos têm pensado alternativas, né? Junto com os parlamentares, e aí queria citar também, a gente está aqui no Ceará, falar do Consórcio do Nordeste, né, que tem pensado políticas importantes para esse campo da agricultura familiar, e, assim, destacar a construção da plataforma, né, a plataforma da vida construída pelos movimentos do campo, das florestas e das águas, foi elaborada há cerca de 2 meses, com mais de 20 organizações, né, rurais do Brasil,
e que justamente pensa, né, saídas, tanto do ponto de vista do curto prazo, que tem a ver diretamente agora com esse contexto da pandemia, mas mais também de longo prazo, e pensar isso. A gente chegou no momento em que não dá mais para conviver agronegócio com agricultura familiar, porque a gente vê como que esse modelo do agronegócio ele é predatório, e não só predatório em relação ao meio ambiente, mas tem ameaça à própria vida, né, com a violência de Estado, a violência civil. Então, os movimentos têm apontado para a volta de políticas públicas muito importantes, dentre elas eu queria citar aqui o PA e o PENAI, né, que são as compras diretas da agricultura familiar para abastecer as cidades, para abastecer os restaurantes populares, enfim, para garantir alimento saudável e renda para os agricultores, né, uma série de outras políticas, como é o crédito, fomento também para a própria agricultura, acho que isso é fundamental, políticas de comercialização, né, falei já do PA e do PENAI, mas tem outras políticas, né, as feiras, e aí a gente está nesse processo de eleição municipal, lembrar da importância das feiras nos municípios, né, e uma série de outras políticas que são fundamentais, como é o caso da educação do campo. A gente teve aí a extinção do PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que o Bolsonaro extinguiu há cerca de, 4 meses. E acho que é um pouco apontar para esse caminho de construção de autonomias, né? A gente precisa encurtar os circuitos, fazer com que o alimento que é produzido no campo chegue na cidade a preço justo, né? Acho que é por aí que a gente precisa seguir. E os movimentos têm o caminho, né? Tem o caminho para isso, e precisamos colocar em prática. E é verdade, viu, Luísa? Antes de passar para a próxima pergunta, lembrar a todas, todos, todes, como a gente sempre fala, que nós estamos ao vivo, então participem. A gente está com comentários super legais, né? Tem a Osani, né, dando uma boa tarde aí pra gente. A Vládia Furtado, parabenizando elas por elas, a secretaria por esse espaço conquistado para dar mais voz às mulheres, né? O Marcelo, lá do Baturité, parabéns aí à companheira Lúcia dos Jesuítas, que passou aí entre as companheiras pré-candidatas a vereadoras, né, nos municípios, a nossa companheira Lúcia de Baturité. Temos o José Ribeiro, falando aí da Amália, a terceira também pré-candidata lá para Santana do Acaraú, dizendo que é a mulher de luta. A Regina Célia Saraiva, né, dizendo que é importante termos uma voz, termos um espaço, e aí parabéns pela iniciativa. O Luiz Carlos também, lembrando, essa iniciativa tão importante, gente, que é ter um canal. A Vânia mandando aí um boa tarde para a companheira, para os companheiros, viu? A Ana Celi, que acabou de passar, né? Tem a Carolina e a Caroline Menezes, Luizete. Valeu, obrigada, Caroline. Baturité presente com o Felipe Augusto, né? E falando da nossa companheira Lúcia dos Jesuítas, mais uma vez. A Ana Celi também, que está acompanhando a gente, que passou aqui no vídeo, né? A Ana Celi falando do debate, falando muito bem aí do debate, gostando. Luísa, os ruralistas sonhavam com isso. A Regina Célia já mandou aí o recado, exatamente nessa linha de pensamento, né? A gente discutindo aqui sobre isso e lembrando a todos, gente, mandem suas perguntas, participem, pensem também em sugestões de temas. A gente está sempre trazendo aí pessoas tão importantes que discutem, têm uma experiência incrível, como a Luísa hoje, né, que está aqui conosco, e várias outras pessoas. Próxima semana a gente vai ter também outras convidadas também especiais que vão discutir educação. Então, para a gente não perder o link, Luísa, eu vou passar para a próxima pergunta. E sobre isso, né, quando você coloca que a gente precisa de estratégias e que os movimentos nunca pararam, concordo demais, a gente nunca parou, não é à toa que em 2018, né, para mostrar que gênero e direito à terra são temas valorizados e necessários no cotidiano da vida, né? Em 2018, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou como o Ano da Mulher Rural, uma forma de reconhecer a luta das mulheres agricultoras, a valorização do seu espaço no campo, entre outras coisas, né? O que você pensa sobre a participação dessas mulheres, que você falou um pouco, mas como a gente pode pensar essas outras possibilidades diante dos desafios postos para as mulheres, né? Um elemento fundamental é pensar o trabalho, né? A gente está nesse debate aqui que tem o título de Mulheres que Cuidam da Terra e Alimentam o País, né?
E nesse sentido, trazer essa ideia do cuidado é fundamental, né? Eu sou, como você falou, eu sou economista, e tem de uma série de economistas feministas aí que tem mostrado os trabalhos que são visibilizados e os trabalhos que são invisibilizados, né? Realizados pelas mulheres, tanto no campo quanto na cidade. Então, a gente vê que muitas vezes as mulheres estão lá na labuta, na roça, no dia a dia, né? Todo dia, 7 dias por semana, e não são reconhecidas, portanto, né? São vistas como se estivessem ajudando, e por isso não têm o título da propriedade, não conseguem ter o crédito bancário, né? Não são reconhecidas dentro das suas famílias, e aí estão sujeitas também a todo tipo de violência. Então, o que eu acho fundamental da gente trazer aqui é a importância e a autonomia das mulheres, né, nesse trabalho rural, na produção de alimentos saudáveis, na questão da preservação das tradições, mas não só na questão da preservação das tradições. Quando a gente traz o debate da juventude rural, por exemplo, né, das jovens mulheres, a gente fala muito desse papel da sucessão rural, né, de dar continuidade ao que está sendo produzido, mas também com transformações. A gente sabe que as mulheres rurais são muito abertas para as práticas da agroecologia, e isso é fundamental. Pensar um campo hoje, né, um campo com gente feliz, é também um campo que não seja uma labuta tão pesada. A gente sabe como é difícil o trabalho no campo. E as tecnologias, elas estão aí para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida das mulheres. E eu vejo que as mulheres estão muito abertas a essas novas práticas, né, a outras formas de comercialização. Então, eu queria dar destaque um pouco a isso, assim, a esse trabalho produtivo das mulheres e também no âmbito da organização. Porque quando a gente vê a importância, né, das cooperativas, das associações, e como é difícil para as mulheres poderem participar desses espaços, né, espaços políticos em geral. A gente está aqui no programa do Elas por Elas, do PT, sabemos que nas próprias cooperativas e associações também há pouca abertura para a participação das mulheres, mas o quão importante é isso, né, para a gente exercer na prática a democracia, para a gente trazer outras vivências, outras experiências, outros projetos, né, para o desenvolvimento rural e para a sociedade brasileira como um todo. Então, o recado é um pouco esse, assim, é reconhecer as particularidades, né, da vida das mulheres e que elas precisam estar representadas nesses projetos e nesses espaços políticos, né, porque as mulheres já estão aí, mas muitas vezes há dificuldade de participação política. Então, é muito importante a gente estar discutindo esses assuntos aqui. É verdade, viu, Luísa? E passar agora para a próxima pergunta, né? A nossa última, porque como é apenas uma horinha de programa, né? Poderia ser mais tempo diante de tantas coisas que a gente poderia conversar aqui, né? E aí, perguntar para você, porque, como você disse aí, a importância das mulheres, e eu lembrei daquele lema, né? Se o campo não planta, a cidade não janta, né? Do MST, que não é só uma frase, é um grito, né? É um grito de guerra para dizer que o campo precisa de investimento, que o campo precisa de estrutura. E isso é importante porque, mesmo que a gente conheça aí as histórias de luta dessas mulheres agricultoras, as vitórias que existem, que são reais, né? A gente ainda tem muita coisa que não é discutida quando a gente pensa os direitos das mulheres do campo, né? Não possuem o reconhecimento merecido, como você falou, né? Nós vamos ter aí o aniversário da companheira Margarida, né? Que leva o nome da Marcha das Margaridas, e não só ela, mas a Nazaré Flor, que vai ser homenageada hoje no finalzinho da história das mulheres que mudaram o mundo. Nazaré Flor, que foi uma grande militante, construiu aqui o movimento de mulheres e tem pouco reconhecimento, né? Quando saiu o vídeo dela, foi feito o documentário, ela já tinha falecido, né? E isso porque a gente sabe, né? O preconceito, as desigualdades de gênero, você mesmo falou, fazem parte ainda da vida dessas mulheres. Mesmo que as trabalhadoras rurais sejam responsáveis aí pela renda de 42%, 42,2% das famílias do campo no Brasil, como mostra o censo demográfico mais recente, né? E aí, diante disso, né, como podemos, nesse momento agora, final da nossa entrevista de hoje, né, como podemos pensar respostas para combater essas violações, né? Você falou aí, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Tem também, se o campo não roça, a cidade não almoça, né? Exatamente. Mostrando a importância justamente
justamente da gente não pensar o campo como separado da cidade, né? Não pensar o campo como a negação do que é urbano, seria o rural, como que está desprovido de tudo que tem na cidade é o rural. E aí, nesse contexto de pandemia, a gente vê a importância, por exemplo, dessa questão do abastecimento dos alimentos. Então, demonstrando mais uma vez a importância da gente unir forças, né? Campo e cidade. Eu acho que a chave está um pouco aí. E repensar também a nossa forma de se organizar, de se relacionar com a natureza. Essa pandemia também é um chamado do planeta, né? Para a gente se repensar. Eu acho que não podemos naturalizar nada do que está aí, né? E precisamos realmente reconstruir as nossas bases. E aí, estando aqui no programa do Elas por Elas, né? Esse projeto tão importante do PT, acho que um dos caminhos é as mulheres se colocarem mais, participarem da política, né? Nós temos um partido que é governado, que é presidido por uma mulher. O nosso partido é o único partido que tem uma governadora mulher, que é a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte. Então, é a gente ocupar esses espaços, né, e fazer valer a voz das mulheres, trazendo as nossas experiências, trazendo a nossa forma de fazer política, que a gente sabe que conteúdo e forma andam juntos. Então, não adianta só o partido incorporar a agenda das mulheres, mas é preciso que mulheres falem por mulheres, né, e a gente sabe a importância... sabemos a desigualdade dessa. Nós somos maioria política, mas somos maioria na sociedade, mas somos minoria política. Então, um dos caminhos eu acho que é isso: se organizar cada vez mais, né, sensibilizar, conversar com mais mulheres e ocupar os espaços. Verdade. Queria agradecer, Luísa, aí o debate, a conversa, né, de hoje à tarde, que foi muito boa, um aprendizado, você trouxe elementos importantíssimos, né, necessário, falou do consórcio, que é verdade, a gente tem esse consórcio no Nordeste, precisa aí cobrar, os movimentos já cobram muito, o MST, entre outros, mas a gente precisa não só cobrar também, mas acompanhar, né, todos os trâmites, todos os debates que dizem respeito ao direito à terra e o trabalho dessas agricultoras. E queria pedir para você fazer as suas considerações finais, Luísa. Queria agradecer muito, Luizete, parabenizar pela realização do programa, dos canais. É muito bom o PT ver o PT presente nas redes. E acho que meu recado é isso. Eu saí muito feliz de ver as candidatas mulheres aqui hoje. Daqui a pouco eu vou também participar de um outro programa da TV PT lá de Minas Gerais, conversando com mulheres. Então é isso, a gente ocupar os espaços, né, produzir, formular, trazer as nossas experiências e seguir na luta, resistindo. Acho que ninguém solta a mão de ninguém, uma mulher puxa a outra e vamos juntos nessa. É isso mesmo, viu, Luísa? Obrigado mais uma vez. E vamos continuar aqui, porque não para o programa Elas por Elas. A gente tem com mais comentários que são importantíssimos e que fazem parte aí do programa, é o que dá vida a esse programa, é a participação de vocês. E agora a gente vai passar para um ponto importantíssimo, né? Que é sempre aquele lembrete importante e necessário. Não esqueçam, estamos todas as quartas aqui das 16 às 17 no canal da TV PT Ceará. Então, nos mande a sua sugestão de temas para o próximo programa que tem a ver com o direito das mulheres, certo? E agora, chegamos no último quadro do nosso programa Elas por Elas, que é o Elas por Elas que mudaram o mundo. E nesse quadro de hoje, nós vamos apresentar uma mulher que deixou a sua marca na história. Muito, muito importante, que é a companheira, agricultora, poetisa, dentre tantas e tantas outras coisas que a gente vai ver no vídeo, a companheira Nazaré Flor. Solta aí o Maria Nazaré de Souza, conhecida como Nazaré Flor, nasceu em janeiro de 1952, na cidade de Itapipoca. Foi cantora, educadora, poetisa, trabalhadora rural, líder comunitária e fundadora do Movimento da Mulher Trabalhadora do Nordeste, o MMTR. Aprendeu a ler e a escrever sozinha e só pôde estudar após o casamento. Moradora da comunidade de Apix, no assentamento Maceió, composto por 12 comunidades, lutou por direitos básicos e principalmente o direito à terra. Esse é o legado de Nazaré Flor, que faleceu em 2007, aos 55 anos de idade, vítima de um câncer.
Por sua trajetória, foi homenageada por uma escola de Apix localizada onde morava, que leva o seu nome. Vocês viram aí, né? A história da Nazaré Flor, importantíssima liderança aqui no nosso Ceará, incrível, que deixou um legado. E é isso, gente. Chegamos aí a mais um final do nosso programa. Agradecemos a todas as mulheres que participaram dos quadros e também agradecemos todos e todas e todes que estiveram conosco até agora. Sem esquecer, claro, os comentários, né? Os comentários, as mensagens que mandam, e aí até ler esses últimos comentáriozinhos aí, ó. Ana Celi, mais uma vez, a maior dificuldade é não ter o agrônomo para dar assistência nos plantios. Olha aí, é verdade, Ana Celi. A Catiana, precisamos de vozes que nos represente, que representa nossa agricultura familiar. A Regina Célia, que diz aqui, em Baturité, companheiros e companheiras, a mulher faz e fará a grande diferença nesse momento importante, principalmente as mulheres do campo. A Antônia Zildete Costa, saudades da Nazaré Flor, gratidão pela homenagem, que bom, Zildete, viu? Nós que agradecemos, viu? Essa luta não é fácil, é o que você falou mesmo, não é fácil, gente. É uma luta difícil, é uma luta dolorosa. A nossa companheira aí, a Amália, que passou no vídeo hoje, boa tarde, ninguém solta a mão de ninguém. É isso mesmo, e é com essa frase que a gente finaliza, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Mulheres do campo, mulheres da cidade, como a Luísa mesmo falou, a gente precisa dessas duas estruturas caminhando juntas para a gente combater toda e qualquer forma de violência ou de opressão na sociedade. Mais uma vez, então, agradecer a todos e todas, e todes, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá!